Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, eu sou Thiago Bruno aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje domingo, dia 27 de fevereiro. A palavra de Deus está em Lucas, capítulo 6, 39 até o 45. Naquele tempo, disse-lhes ainda uma parábola. Pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos num buraco? Não existe discípulo superior ao mestre. Todo discípulo perfeito deverá ser como o mestre. Porque olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu? Como pode dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não vês a trave em teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco no olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas de sarças. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal, de seu mal tira o que é mal, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui o interessante é que não pode um cego guiar outro cego, porque os dois cairão dentro de um buraco. Isso daqui é muito interessante. Por quê? Porque quando você não vive o que você prega, hora ou outra você vai demonstrar isso. Porque viver o Evangelho, ele não é só com o microfone na mão. Viver o Evangelho se faz no seu dia a dia, dentro da sua casa. E como você trata seus pais, suas mães, suas esposas, seus filhos. Como você trata o vizinho, como você trata o teu companheiro de trabalho. Aí você prega o Evangelho. São Francisco sempre era claro, eu já citei aqui várias vezes, evangelize se preciso use palavras. Mas por que isso é tão profundo? Porque nós evangelizamos com a nossa vida. Nós não precisamos pegar a Bíblia na mão e ficar pregando o dia todo para falar que nós servimos a Deus. Nós temos que testemunhar com vida. Tem um padre aqui na minha cidade, um padre que já é velhinho, hoje ele só é vigário, ele já foi pároco aqui por mais de 40 anos na minha cidade. E várias vezes eu cheguei na sua casa para me confessar de tarde e eu já o peguei em oração, rezando. Lá no fundo da casa dele, com um tercinho na mão, rezando. Ô Thiago, o que você quer? Eu quero confessar, padre. Ah, então tá. Isso daí é um exemplo, é um testemunho de vida, de uma vida de oração. Ele sempre faz as orações que a igreja orienta que o sacerdote deve fazer, que é a liturgia das horas. Ele sempre reza o seu terço. E isso é um exemplo em tempos que muita gente não se interessa mais em rezar. Certa vez, eu, na renovação carismática, com aquele ardor, de fazer um encontro, ter participado de um encontro e querer sair pregando, querer anunciando, e caiu que a primeira leitura da palavra
da missa falava sobre os dons do Espírito Santo, os dons carismáticos. Dom de línguas, dom de cura, dom de profecia. E o padre, então, tinha feito uma pregação simplesmente do Evangelho, não tinha tratado essa leitura que São Paulo trazia os dons do Espírito Santo. Se eu não me engano, quando São Paulo fala aos Coríntios. E depois eu fui me confessar com o padre e eu me remoendo. Ele não falou dos dons carismáticos? Oh, meu Deus! E perguntei para ele, falei, padre, por que o senhor então não citou os dons carismáticos na missa, na sua homilia? Ele falou, bom, primeiro porque a mensagem da minha homilia eu prefiro sempre focar mais no Evangelho do que nas leituras. Eu cito as leituras, mas eu sempre foco mais no Evangelho. Mas, Tiago, essa passagem sobre os dons carismáticos, ela pode dar uma livre interpretação para as pessoas. As pessoas podem pensar que os dons carismáticos podem ser executados, usados de uma forma banal, de qualquer jeito. E os dons do Espírito Santo são para ser usados de maneira prudente e não de qualquer jeito. Então, se eu me atento muito a essa leitura, pode ser que os fiéis comecem a querer usar esses dons de uma forma que não seja eficiente, eficaz como Deus nos deixou. Então, eu prefiro não falar a respeito do que falar e causar algo ruim para os meus fiéis. Isso me fez pensar muito das vezes que eu já vi esse pastor meu dando testemunho de oração, me ensinando de outras formas, e eu falei, nossa, padre, eu acho que o senhor tem razão, porque os dons do Espírito Santo eles não são dons que a gente pode sair usando de qualquer maneira, precisa ter prudência para ser usado, precisa discernir se aquilo é de Deus mesmo, se vem de Deus. Então, é muito interessante. Então, me atentando nesse evangelho com esse testemunho que eu trouxe para vocês hoje, pode por acaso um cego guiar outro cego? Óbvio que não. Cairão num buraco. Por quê? Aquele padre, aquele pastor, aquele missionário, aquele leigo consagrado, quem quer que seja, dentro da igreja, que quer ser um líder, se ele não testemunhar com a vida, ele não vai frutificar. Os frutos não aparecerão. É o que traz, o final dessa leitura. Mas tem a trave, tirar a trave do olho. É sequência de um cego guiar outro cego. Porque se a pessoa não vive o que ela prega, automaticamente ela não vai poder corrigir o erro do irmão, porque ela não vive aquilo. Se não vive o que prega, como vai orientar, como vai corrigir, como vai exortar o irmão? Não está vivendo. Então é um cego que guia outro cego. Jesus chama de hipócrita. Pregador, missionário, quer pregar a palavra, mas não vive o que a igreja pede, não vive o que a palavra ensina, então é hipócrita. Ou seja, aí nós vemos como os santos eram pessoas que viviam e pregavam o que viviam. Por quê? Quando a gente vê São Padre Pio, olha a obra que esse homem deixou. Quando a gente vê Santa Teresa de Calcutá, olha a obra que essa mulher fez em um país que nem cristão é. Era respeitada
em um país que nem cristão. E eu posso citar aqui a obra de Irmã Dulce dos Pobres, uma santa brasileira. Olha o legado que essa mulher deixou de obras. Então, por isso, as primeiras coisas que nós vemos, se uma pessoa vive o que prega, é as obras. Que obras está tendo o trabalho de evangelização que essa pessoa faz? Se essas obras não nos vêm como frutos desse trabalho, quer dizer que, vamos ficar atento, vamos olhar com uma prudência, porque pode ser que esse missionário, esse padre, leigo, quem quer que seja, ele não vive de verdade, por isso não frutifica. Vamos citar São João Paulo II. São João Paulo II, o testemunho dele foi tão forte e tão verdadeiro que hoje o país mais católico da Europa é a Polônia, terra de São João Paulo II, cujo quase 90% das pessoas são católicas. E mais de 50% desses católicos praticantes de ir na missa toda semana. E o restante, uma grande porcentagem é católico ortodoxo. Ou seja, a Igreja Ortodoxa ela é separada da Igreja Católica, mas os ritos, a sua base é praticamente a mesma da Igreja Católica. No que a Igreja acredita, na Eucaristia, nos sacramentos, né? Na ordem do sacerdote e tudo mais. Então isso é muito importante. Olha o fruto que São João Paulo II deu no seu país. Então nós precisamos examinar os frutos também para saber se a pessoa vive o que ela prega ou se é um cego guiando outro cego. Estão cheios de lobos aí se achando pastores de ovelhas, mas no final esses lobos só querem comer as ovelhas, ou seja, pegar o que as ovelhas podem oferecer, mas salvar almas essas pessoas não querem. Então, normalmente o santo, o líder, ele consome a sua vida pela salvação das almas. Entenderam? Se o líder, o padre, quem quer que seja, não consome a sua vida pela salvação das almas, orelha em pé, talvez não tenha vivido de verdade o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.